Alô, amigos, canal Tricolaço por aqui, mais um vídeo para você falando de futebol. Hoje não teve São Paulo, São Paulo volta essa semana. Hoje teve seleção brasileira, então a gente vai falar um pouquinho de futebol aqui. Depois de Brasil 1, Paraguai 0, é o que deu. O Brasil está na Copa do jeito que deu. Terminando, na verdade tem mais dois jogos, né? Na verdade, mais dois jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Mas o Brasil garantiu a vaga hoje. Ninguém mais tira. Agora, eu vou dizer uma coisa, hein? Talvez as mais difíceis eliminatórias já disputadas pelo Brasil, entre todas aquelas que ele disputou para chegar às Copas do Mundo. E com um detalhe importante, o Brasil garantiu aí da Copa do Mundo de 94, tetracampeão, no último jogo. O Brasil garantiu a vaga para a Copa de 2002, pentacampeão, no último jogo. Mesmo assim, o Brasil não passou durante as eliminatórias por resultados tão desastrosos e momentos tão absurdos, tão bizarros quanto passou nessas eliminatórias. Essa, mesmo com 6 vagas diretas e uma de repescagem, em algum momento eu temi pela não classificação do Brasil. Porque o time jogava muito mal, não mostrava poder de reação e o time é mais fragilizado em relação a essas épocas. Por exemplo, nas eliminatórias de 2002, era comum você não contar com o Ronaldo. Era muito comum, com o Cafu. Você tinha duas situações no caso do Ronaldo. A volta da contusão e um problema com o calendário europeu que fazia com que os jogadores não conseguissem vir atender convocações da seleção brasileira. Inclusive, na época, teve muito protesto. Aquela mesma coisa que tem sempre, os mercenários, não sei o que lá, que não tem que chamar mais, né, porque não vinha. O último jogo, o Brasil jogou com o Luizão no ataque, né, com o Kaká fazendo gol, enfim. Você, mas só que aí você tinha esses caras por um momento crucial. Hoje, é, além de você ter a dificuldade de um time mal montado e mal armado, você não tem os jogadores. Porque isso é algo que a gente vai precisar aprender ainda a trabalhar. Muita gente ainda não entendeu isso. O Brasil não tem mais jogadores como os que tinha. O Brasil ainda tem jogadores muito bons. A Europa é coalhada de jogadores brasileiros de muita qualidade. Mas eles não são aqueles jogadores brasileiros aos quais nós nos acostumamos no passado, que são caras que resolvem e são craques de bola. O Brasil tem jogadores muito bons. O último craque brasileiro não está jogando, não dá mostras que vai conseguir se recuperar, está com a cabeça meio pancada também, precisa dar um jeito ali. Não sei como é que a gente vai encontrar, estou falando do Neymar, caso ele se recupere a tempo de estar na seleção brasileira para a Copa do Mundo. E não sei se ele tem que estar lá. Eu realmente não sei. Fora isso, a gente tem jogadores bons. Ponto. E com esses jogadores bons é que o Brasil chega na Copa tropeçando e que vai disputar uma Copa com muita dificuldade. Analisando o jogo de hoje, o Brasil, pela primeira vez dá para a gente dizer, o Brasil está em evolução. O Ancelotti ajeitou algumas coisas, mas obviamente tudo isso vai aparecendo lentamente. Então tem mais 2 jogos de eliminatórias e o Brasil tenta agendar alguns amistosos para mais perto do fim do ano, início do ano que vem, para ir tentando dar um pouco de mobilidade para essa equipe. A gente percebe no primeiro jogo aquela mudança de defesa. Então, é um time que passou a marcar melhor e fechar melhor os espaços. Hoje a gente teve uma outra novidade. E veja bem, não pensa no Paraguai como um adversário fraco, não, porque não é. Esse Paraguai é bom.
Hoje teve uma outra evolução. O Brasil conseguiu cercar a saída do Paraguai. Então, o Paraguai conseguiu escapar da marcação brasileira nos dois momentos em que a seleção brasileira baixou um pouco a sua guarda durante o jogo. Foi mais ou menos no meio do primeiro tempo, dali dos 20 até os 35, e no segundo tempo dos 22, 23 até os 40. Especialmente no segundo tempo um pouco mais. No segundo tempo um pouco menos. Foram os momentos que o Paraguai conseguiu chegar. No segundo tempo, o Paraguai foi melhor que o Brasil nesse período que eu falei. Fora isso, o Brasil não permitiu que o Paraguai saísse e o Brasil não permitiu que o Paraguai passasse do meio de campo. Houve poucas jogadas perigosas do Paraguai até 20 minutos do primeiro tempo. Aí teve uma ou duas ali naquele intervalo de melhora. E as principais, não foi nem jogada perigosa, mas assim, a pressão paraguaia só veio mesmo lá pelos 23 minutos do segundo tempo, aí até os 40 do segundo tempo. Fora isso, o Brasil conseguiu controlar bem. E só não controlou o jogo todo porque o time cansou e porque o time ainda precisa de ajustes. Mas, por exemplo, a vitória foi só por 1-0, mas ela tem muita diferença da vitória por 1-0 que o Brasil teve quando jogou contra o Chile fora de casa, né? Que o Luiz Henrique faz o gol de fora da área no fim do jogo, enfim. Porque ali você tinha uma seleção muito descoordenada, que não conseguia passar do meio de campo e tinha muita dificuldade de chegar ao ataque com um jogador tomando uma decisão individual. Hoje, pela primeira vez depois de muito tempo, o Brasil teve associação de jogo, que é você ter 2 ou 3 jogadores ou 4 participando de uma mesma criação. Pode não ter dado em muita coisa, mas isso já é uma evolução em relação ao modelo anterior de jogo e também é uma evolução em relação ao jogo passado. E isso vai melhorar conforme esses jogadores se encontrem de novo. A jogada que sai do meio vai para o lado, o jogador avança, tabela com quem está no meio, recebe na ponta, entra na área e cruza. Isso não estava acontecendo. Isso aconteceu hoje várias vezes. Qual foi o erro de hoje? Apesar de isso ter acontecido várias vezes, o time concluiu muito pouco, teve muita dificuldade de bater no gol, errou em muitos lances. O Matheus Cunha teve um lance inacreditável no primeiro tempo, que cabeceou para trás, com o gol aberto. Né? Mas é coisa que vai melhorar com a repetição, com o exercício, mas já é uma evolução em relação ao que o Brasil apresentava antes. Alguns jogadores melhoraram bastante de um jogo para o outro. O Bruno Guimarães fez talvez a sua melhor partida pela seleção brasileira. Especialmente o segundo tempo de hoje foi muito bom. O Wanderson jogou bem hoje, porque o Wanderson é um bom lateral direito. O Wanderson é um jogador de velocidade, que inclusive é um jogador que quando está à vontade no seu time, consegue entrar na área, bate no gol. Ele quase tentou uma dessa hoje. No jogo da quinta-feira contra o Equador, ele tentou um lance de gol, mas aí se atrapalhou na hora de chutar, mas mesmo assim ele estava numa partida muito errática. Hoje não. Ele fez muita coisa certa, ele puxou contra-ataques, ele criou jogadas pelo lado direito. A criação do Brasil aconteceu muito pelos lados. Eu vi reclamação na internet, porque não tem criação pelo meio. Não tem, não adianta, esquece. O Brasil não tem jogador de meio campo criativo. O Brasil não tem. Não é o time do Ancelotti, o Ancelotti não sabe armar. Pela primeira vez em décadas, o Brasil não tem esse jogador. Eu falei disso no outro vídeo e alguém falou do Alan Patrick. Não. Esses jogadores não têm peso ainda para a seleção. Ganso não tem, não consegue mais dar alguma coisa. Você precisa combinar talento com força física e intensidade, sabe? Para enfrentar time muito pesado. São jogadores que têm teto. E melhor que eles, talvez, nessa função no Brasil, não tenha mesmo. Melhor que o Alan Patrick hoje armando o time, talvez não tenha. E fora do Brasil não tem. Não tem. O Brasil vai ter que armar seu jogo com esses jogadores que são volantes que cumprem uma função de transição de um lado para o outro, coisa que o Bruno Guimarães
faz muito bem, por exemplo, no Newcastle, e fazia muito bem quando jogava pelo Atlético Paranaense, e nunca tinha feito pela seleção brasileira. Hoje ele bateu no gol, o goleiro espalmou, foi um negócio impressionante. E isso é coisa que o Ancelotti, você percebe, vai trabalhando, ele já percebeu que não tem. Então ele vai tentar criar com esses caras e vai usar muito a criação pelos lados. Hoje o jogo do Brasil flui muito pelos lados, especialmente pelo direito, porque pelo lado esquerdo tinha o Vinícius Júnior, mas do lado direito você conseguia ter chegadas boas do Rafinha, boas aproximações do Wanderson e boas chegadas do Matheus Cunha, que fez uma partida muito boa. Você vê que ele cumpriu uma função tática e foi extremamente obediente. Ele não foi um centroavante preso na área, saiu da área, trabalhou na última faixa, se movimentou do lado esquerdo, do lado direito, atacou o espaço e o primeiro gol do Brasil, aliás, o único gol do jogo, é um bom exemplo acabado de como atacar bem o espaço. O Rafinha vai para a jogada, ele é combatido, ele tem uma dividida, ele perde a bola, mas não totalmente. Nesse momento, o Matheus Cunha avança, consegue chegar primeiro que o zagueiro, toma a bola e rola para o Vini Júnior fazer o gol. É um jogador que está muito ligado no que está acontecendo na partida, foi boa demais a atuação dele. No segundo tempo, o Ancelotti fez algumas trocas e também é uma questão dele começar a se acostumar ainda com o time. Por exemplo, ele tira o Vini Júnior e bota o Gerson. Não, primeiro sai o Alexandro, e como o Carlos Augusto foi cortado, entrou o Beraldo para fazer o lado esquerdo. Antes que alguém reclame que ele é zagueiro, ele já fez isso no Paris Saint-Germain e fez bem. E fez pouquíssimas vezes, mas fez no São Paulo também. E aí depois sai o Vini e entra o Gerson pelo lado esquerdo. Aí eu acho que ele, não é que ele errou grosseiramente, mas é de se perguntar, talvez ele esteja enxergando algo que a gente ainda não enxergou, para dar uma outra função para o Martinelli. Mas o Martinelli é o cara do lado esquerdo desde quando surgiu aqui no Brasil, é o cara do lado esquerdo do Arsenal, era o cara do lado esquerdo quando o Tite passou a convocá-lo ainda, e esperava-se fosse o cara do lado esquerdo pela seleção brasileira do Ancelotti. Foi no primeiro tempo, mas ainda no primeiro tempo houve inversão dele com o Rafinha para o lado direito. E no segundo tempo, o Gerson entra fazendo o lado esquerdo, o Martinelli não sai e fica centralizado. Eu não entendi, ele participou menos do jogo. Mas eu entendo que seja o Ancelotti sabendo, porém querendo criar uma outra utilidade para ele. Um jogador que possa, talvez, entrar em velocidade conduzindo a bola pelo meio, porque não tem esse jogador na seleção brasileira ainda. E talvez possa ser o próprio Martinelli, porque ele não saiu. No finalzinho entrou o Danilo, que não fez lá muita diferença. Curioso que o Beraldo entrou ali pelo lado esquerdo, ele não foi mal, né? Não foi mal. E quem mais que eu ia... e aí entrou o Richarlison. Entrou pouco tempo, mas o Richarlison precisa de um trabalho de recuperação ainda muito grande. Ele tá ainda desligado, desconectado. Ele tenta, mas ele não consegue concluir. Isso é do jogador, ele que vai precisar melhorar. E só para finalizar essa história do time, porque o torcedor brasileiro, felizmente, me parece, está começando a entender. Gente, o futebol mudou muito. O futebol passou a depender menos do jogador e mais do coletivo. Isso tem pelo menos 15 anos. Isso já acontecia antes. O que eu estou querendo dizer é que a ênfase nisso tem pelo menos 15 anos. A massificação disso tem pelo menos 15 anos. Esse é um modelo europeu de jogo. Aí, esses dias, de novo, na internet surgiram aquelas discussões: precisa ter o modelo brasileiro de volta, precisa ter o jogador que chega. Esse futebol funciona muito pouco hoje, de jogo individual. O jogo individual pode contribuir para o coletivo. E aí eu concordo, o jogador brasileiro não pode perder sua essência. Ele tem que ter o drible, ele tem que ter a chegada rápida, ele tem que ter o corte, mas ele precisa associar. E isso quer dizer o quê? Que precisa virar europeu? Não. O problema é que o jogo coletivo de hoje, quando muito bem executado, ele consegue preencher de modo equilibrado defesa, meio campo e ataque,
e ele impede que o jogo apenas individual se desenvolva. Então, se você tem o craque da ponta direita que dribla 3, ele vai bater num muro de uma defesa bem montada. Se você tem o craque no meio de campo que dribla 2 e tenta ir conduzindo a bola até chegar na área adversária, você vai ter 2 linhas de 4 jogadores muito bem treinados coletivamente para impedir esse avanço. O jogo coletivo não prospera, o jogo individual não prospera mais. Ele termina. Você pode ter o meia que conduz a bola driblando, desde que ele conclua o seu raciocínio servindo quem entra pelo lado ou quem vai passar pelo meio para receber essa bola. Esse jogador do rodopio, do drible até a linha de fundo, ele existe, ele é por excelência brasileiro, mas sem o coletivo ele não funciona mais. Então, é importante que quem entra nessa discussão tenha que fazer 2 coisas. Pare de culpar o modelo europeu. O modelo europeu é a evolução do jogo coletivo. E segundo, entenda que isso que nós chamamos de futebol arte não tem como sobreviver se não houver coletivo, se não houver associação, se não houver 3, 4 jogadores participando do mesmo lance. Então, será sim um futebol cada vez mais retilíneo, com toques pelo chão, menos cruzamentos, tentativa de infiltração pelos lados, mas sempre com bola no chão, porém, menos fantasista. É isso que pode levar uma seleção como a do Brasil voltar a ganhar uma Copa, sem abrir mão do seu jogo, mas sem achar que tem que ter o cara que faça igual o Garrincha, isso não existe mais. Sem acreditar que se o Brasil não ganhar de 4-0 do Paraguai, não é o Brasil, porque isso não existe mais. O normal é o 1-0 de hoje, não o 1-0 do Chile. Porque aquele foi um 1-0 achado. Esse foi um 1-0 construído. Ele poderia ter sido 2-3, porque o Brasil perdeu muito gol. Mas se o placar for 1-0 com você construindo, pressionando e chegando na área, tá tudo certo. O futebol é assim. E quando o time tiver equilibrado, tiver muito bem agrupado, 2, 3 gols sairão com naturalidade. Mas esperar que tem esse cara que vai driblar, vai dar chapéu, matar no peito, isso não tem lugar no futebol. Porque o futebol impede, o futebol de defesas bem montadas, impede que isso ocorra. Você vai ver o cara driblar, só que aí a bola não vai chegar no centroavante para ele botar para o gol. Essa é a diferença. Então o jogo precisa ser associado, coletivo, senão ele não tem futuro. E um jogo assim é um jogo que não vai ter essas estripulias do 4-0, do 5-0, não tem. Não tem. Vai ser cada vez mais difícil isso acontecer na América do Sul. Os times melhoraram, os jogadores estão fazendo intercâmbio. E contra europeus é quase impossível. O jogo de 1-0, 2-1 contra as seleções da Europa é normal. Será normal. E se o Brasil quiser ganhar uma Copa de novo, terá que enfrentá-los e isso será normal. Ganhar uma Copa vencendo 5 jogos por 1-0, empatando 1 e ganhando 1 de 2-1 é normal. E é para comemorar. Brasil de hoje teve avanços. O Alisson teve pouco trabalho, menos trabalho hoje do que no jogo contra o Equador, eu acredito, mesmo com a pressão do Paraguai sendo maior e mais organizada, leva uma nota 6,5 pelo que tentou ajudar para o time ali. O Wanderson hoje teve uma atuação muito boa, diferente daquela do Equador, funcionou muito pelo lado direito, contribuiu muito com a armação de ataque do Brasil, leva um 7,5 pela frente. Marquinhos, atuação boa, tranquila, sem desesperos, nota 7 para ele. Alex Ribeiro, gosto desse cara, hein? Esse cara vai dar certo na seleção brasileira. 7,5 para ele. Alexandro, aquela atuação normal, burocrática, não é craque, não será. Ajuda, compõe pelo lado esquerdo, assim como ele faz no Flamengo, tá tudo bem. É nota 6,5 e ele tá feliz. Casemiro, é um jogador que já jogou mais do que joga hoje, mas ele é o único jogador desse time atual que impõe alguma coisa com a sua presença, impõe liderança, coordena o time, conversa com os caras e jogou bem hoje. Teve um outro lance meio esquisito ali, mas jogou bem hoje. Leva uma nota 7.
O Bruno Guimarães hoje fez a sua melhor partida pela seleção brasileira, vai levar um 7,5, merecia fazer aquele golaço no final e teve um segundo tempo melhor que o primeiro. E o segundo tempo dele foi um segundo tempo de almanaque em relação àquilo que ele já fez lá atrás e em relação àquilo que ele não estava fazendo na seleção brasileira até aqui. O Rafinha, eu acho que ele foi um pouco mais contido que o Rafinha que a gente conhece do Barcelona e até da própria seleção. O Rafinha era, das convocações do Dorival, o único jogador que sempre jogava bem. Hoje ele jogou bem, mas não foi exatamente espetacular. Mas contribuiu demais, porque o time tentou muito. Vacilou que eu digo assim, foi um pouco, digamos, achando que estava pleno na jogada e aí perdia a bola, mas foi uma atuação boa, nota 7 para ele. Matheus Cunha foi o melhor jogador do Brasil no primeiro tempo, cansou no segundo, e acho que o Ancelotti quis dar oportunidade para o Richarlison também, mas merece uma nota 7,5 pelo que fez hoje. O Vini, pelo lado esquerdo, jogou muita bola também, causou problemas ali para a defesa do Paraguai, foi muito bem marcado, é importante dizer isso, mas fez o gol da vitória também, nota 8 para ele. E o Martinelli foi talvez o menos brilhante assim do ataque do Brasil, ainda assim apareceu, tentou alguma coisa, fez boas entradas ali pelo lado esquerdo, quando foi para o lado direito funcionou menos, nota 7 para ele. Quem entrou no time do Brasil? O Beraldo, que fez o lado esquerdo sem comprometer, dá para dar uma nota 6 para ele. O Gerson, que acho que entrou bem, brigador, tentou um chute, faltou inteligência para dar um corte no zagueiro e chutar, mas se fez de novo presente lá no ataque do Brasil. Ocupou bem o corredor do lado esquerdo, dá para dar uma nota 6,5 para o Gerson. Entrou o Danilo no finalzinho, fica sem nota. E entrou o Richarlison, que eu acho que ainda precisa mais, mas entrou pelo menos com boa vontade, fica com uma nota 5,5. Um comentário a respeito do Gerson. Cara, que loucura o Gerson, junto com seu pai, levar o Flamengo a negociá-lo com o Zenit. Cara, ele vai sumir. Aliás, um outro comentário. Tem um jogador faltando na seleção brasileira e é o Luiz Henrique, que era o melhor jogador dos últimos jogos do Dorival Júnior e que não tem sido chamado, porque ninguém mais vê ele jogando pelo Zenit. E o Gerson vai para lá. E eu acho que isso tinha que entrar na conta da administração de carreira. Enfim, é isso sobre seleção brasileira, Copa de 2026 garantida. Até a próxima por aqui. Abraço para todo mundo, valeu.